Olá, pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos gravar a nossa aula de número 16. Então, hoje nós vamos dar continuidade às expressões algébricas que a gente está estudando, né? Só que agora a gente vai fazer as operações de multiplicação de polinômios, tá? É uma coisa bem fácil, só que a gente vai ter que relembrar um pouquinho aí como que é que a gente faz isso aqui, tá bom? Então, a questão aqui da multiplicação de polinômios está no volume 3, certo? Já na apostila verde, página 12. Então, vocês podem pegar aí a apostila de vocês, na página 12, na multiplicação de polinômios, e vamos conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, vocês já estão vendo aí na tela, né? Multiplicação de polinômios. Então, como nós já vimos em sala, já expliquei para vocês, polinômios é o nome dado a uma expressão algébrica que possui mais de um termo, tá? Lembrando vocês que quando ele possui dois termos e três termos, um termo, dois termos e três termos, ele possui nomes especiais, né? Um termo é o monômio, dois termos é binômio, três termos é trinômio, tá? Já falamos isso em sala, né? Mas vamos reforçar e deixar claro que polinômio é qualquer expressão algébrica que vai estar formada por letras e números, e entre essas letras e números está acontecendo a multiplicação. E para contar a quantidade de termos, nós temos que ter a operação de adição ou subtração entre os termos, tá certo? Então, nós fazemos a adição e subtração. Agora, a gente vai para a multiplicação de polinômios, tá? Então, multiplicação de polinômios. Nós vamos lembrar que polinômio, então, é formado por números e letras. Nós devemos sempre multiplicar coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. E aqui a gente vai lembrar muito da propriedade da potência, não é isso? Aquela que fala assim, ó, a primeira propriedade que fala de multiplicação de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. Então, se eu tenho x vezes x, a base é igual, é x. Então, é só repetir o x e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, fica x ao quadrado. Se eu fizer x, ó, 3 vezes, x vezes x vezes x, eu tenho x, conserva, e eu somo 1, 2, 3, x ao cubo, tá certo? Agora, se eu tiver x ao quadrado vezes x, a base é x, repete a base e soma. 2 mais 1, 3, fica x ao cubo do mesmo jeito. Tá certo? Então, na multiplicação de polinômios, nós vamos precisar lembrar da multiplicação de bases iguais, da propriedade da potência, que nós já estudamos no início desse ano. Tá certo? Então, nós temos que sempre estar evidenciando essa situação. Outra coisa que nós precisamos, reavivar na nossa memória é a propriedade distributiva da multiplicação, tá certo? Propriedade distributiva da multiplicação. Então, vocês vão estar observando aqui, tá? Na multiplicação de polinômios, que nós temos uma distribuição, tá certo? Uma distribuição que está acontecendo aqui nessa situação. Então, vamos lá, vamos acompanhar. Vamos relembrar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Observe este retângulo formado por dois outros retângulos menores. Então, aqui vocês estão vendo do lado onde eu estou passando o mouse, ó, um retângulo que tem base A e a lateral é B e C. Tá vendo? Esse grandão, ele está dividido em outros dois menores, que é o AB e também o AC. Por que o AC? Porque essa mesma base que está aqui é a mesma que está aqui e é a mesma aqui, ó. Tá certo? Então, o A, que está aqui embaixo, ele serve aqui em cima também, ó. AC
e AB, tá certo? AC e AB. Então, nós temos que observar isso aqui. Aí ele fala para nós assim, ó, que expressão representa a altura desse retângulo? Então, a altura está aqui, ó, B e C. Então, a expressão é B mais C, é um binômio, porque B e C são diferentes, não são semelhantes. Então, B e C são termos diferentes. Que expressão representa a área desse retângulo? O que é a área de um retângulo? É base vezes altura. A base é A, e a altura não é B mais C, que nós acabamos de dizer aqui no item A? Então, significa que A vezes B mais C, aí eu deixei entre parênteses o B mais C, porque o A tem que multiplicar todos eles. Aí entra a propriedade distributiva da multiplicação. É eu distribuir o A para o B e o A para o C, tá certo? Então, olha lá, separe o retângulo em dois retângulos menores e escreva a área de cada um deles. Ó, aqui está o maior, ó, tá vendo? Aqui, depois dessa seta vermelha, está separado o de baixo, que é o A, base A e altura B, e aqui o menor, que é base A e altura C, ó, base A e altura C. Então, como que nós escrevemos a área? Não é A vezes B e A vezes C? Olha aqui, ó, A vezes B e A vezes C, tá certo? Nós escrevemos a área. O que aconteceu? Esse A que está aqui, ó, tá vendo? Fora do parêntese, ele foi distribuído para o B e distribuído para o C. Lembra quando a gente fazia aquele chuveirinho? Que eu pegava o A e ligava no B, o A e ligava no C, tá certo? Como se eu tivesse feito o chuveirinho aqui, ó, para ligar o AB e o AC. Tá certo? Na multiplicação do cálculo de área. Tá bom? Mas eu não posso esquecer desse sinal de mais aqui. Tá? Esse sinal de mais ele deveria ficar entre eles para determinar a área total desse retângulo maior. Tá bom? Então vamos lá. Que relação existe entre as áreas dos dois retângulos menores e a área do retângulo inicial? Olha lá. A área do retângulo inicial é igual à soma das áreas dos retângulos menores. Então, a área total desse grandão aqui, ó, é esse aqui, mais esse aqui, tá certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó, A vezes B mais A vezes C, tá certo? É isso que vai acontecer. O retângulo inicial, que é o maior, é igual à soma das áreas dos retângulos menores, tá? É isso que vocês vão preencher aí. Dê um pause no vídeo, preencham e dê continuidade. Então, olha lá. O que podemos concluir em relação ao produto de A vezes B mais C? Olha lá. A vezes B mais A vezes C. Tá vendo? Ó? A vezes B mais A vezes C. Certo? Vamos relembrar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Observe este retângulo formado por dois outros retângulos menores. Então, ele tem aqui, ó, o A e o B. Tá vendo que o B é tudo isso aqui, ó. O B é todo esse lado aqui, ó. E o C é isso aqui. Certo? Então, quer dizer que aqui, quando eu tenho, para ter a altura do 2 apenas, eu tenho que fazer o B, que é o todo, menos o C. Não é isso? Que é o 1. Tá? Então, para ter a altura do 2, tem que fazer B menos C. Então, olha lá. Que expressão algébrica representa a altura do retângulo 2? B menos C. Tá? Então, do todo que está aqui do lado, ó, que é o B, eu tenho que retirar o C para ficar só esse pedacinho aqui, ó, que é do 2. Tá bom? E a área do retângulo inicial? Qual é a área do grandão aqui, ó? Certo? A vezes B. Não é? Que o B não é tudo, toda a altura? Então, é a base vezes a altura, ó. A vezes B, certo? E se nós separarmos, ó, separando os retângulos 1 e 2, escreva a área de cada um deles. Então, eu vou separar a 2 e a 1. A 2 é o quê? A, que é a base. Esse lado aqui, nós não fizemos o todo menos o pequenininho, que é o C. Então, ficou B menos C, certo? E o 1 ficou só o C, tá? Só a letra C. Então, aqui nós temos A vezes B menos C, certo? E aqui eu tenho A vezes C, tá? Essa é o cálculo da área dos retângulos separados.
tá? E a área total é eu juntar, né, essas duas áreas aqui, tá bom? Depois na letra D. Qual a relação entre a área do retângulo 2 e a área dos outros dois retângulos? Tá? Então, ele vai falar assim, ó, que a área do retângulo de altura B menos C, que é a 2, certo? É a diferença entre a área do retângulo de altura B e da altura do retângulo de altura C. Então, é a diferença do todo menos o pequenininho. Tá certo? É a diferença do todo, que é isso aqui, ó, a diferença desse todo, tá certo? Que é o A vezes B, menos o A vezes C. Tá certo? Essa é a relação que ele está determinando para vocês. Letra E. O que podemos concluir em relação ao produto de A vezes B menos C? Significa que eu tenho que fazer o jogo de sinal. A propriedade distributiva é a mesma, tá? A propriedade distributiva é a mesma, mas eu tenho que fazer o jogo de sinal. Então, eu vou fazer assim, ó. O A é positivo e o B é positivo. Então, eu faço mais com mais vai resultar em mais. Aí eu faço A vezes B, AB. Depois, o A é positivo e o C é negativo. Então, eu faço mais com menos, menos. Tá vendo? Sinais diferentes, resultado negativo. Então, mais com menos dá menos. A vezes C, AC. Então, ficou AB menos AC. Tá certo? Que é o que nós falamos aqui em cima, ó. É o todo, o A vezes B, menos o pequenininho, que é o A vezes C. Tá certo? É isso que resultou aqui para vocês. Tá bom? Então, para a gente lembrar bem, né, para aprender a fazer a multiplicação de polinômios, tá? Nós precisamos lembrar da propriedade distributiva. Ela é essencial nesta parte. Tá? Até agora nós não fizemos, né, a chamada multiplicação de polinômios. Tá? Nós só fizemos a propriedade distributiva, certo? Que está acontecendo aqui entre os termos. Tá bom? Agora sim nós vamos para a página 13 e na página 13 nós vamos observar o que está acontecendo aqui. Então, olha lá. Considere o retângulo representado na figura a seguir. A altura deste retângulo é x mais y e o comprimento desse retângulo é x mais 5. Tá certo? Se eu quisesse, o perímetro era a soma de todos os lados. Estava fácil. Tá? Mas, na verdade, ele vai querer o quê? Ele vai querer, nós estamos estudando a multiplicação dos polinômios. Então, para multiplicar isso aqui, eu preciso calcular a área, que é a base, x mais 5, vezes a altura x mais y. Tá certo? Mas vamos responder as perguntinhas aqui para ver se a gente consegue entender. Qual expressão algébrica representa a medida da base desse retângulo? Qual expressão algébrica que representa a medida da base? É o x mais 5. Tá certo? E a expressão que representa a altura? Já falamos. X mais y. Certo? Ó, x mais 5, comprimento, né, da base, x mais y, a altura. Ok? Na letra B. Perceba que na letra B, ele trouxe para vocês assim, ó. Ele pegou esse retângulo que estava aqui em cinza, certo? E ele colocou esse retângulo de forma colorida e separando em 4 outras partes dentro deste retângulo. Tá certo? E ele determinou valores. Então, olha lá. Ele falou assim, ó, esse quadrado vermelho ele chamou de 1 e ele chamou de x. O retângulo verde, que ele chamou de 2, ele chamou com a medida 5. Então, quer dizer que todo esse pedaço aqui, que é a base, é x mais 5. Tá certo? Foi isso que ele fez aqui. Como é um quadrado vermelho, mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, aqui ele chamou de x. Tá certo? Que é a mesma medida. Né? Quadrado tem lados iguais, medidas iguais. Aqui, como a altura é x mais y, ele pegou este outro retângulo aqui, colocou o número 3, e chamou de y a altura dele. Tá certo? Aqui é a base dele, também é x, que é a mesma medida de cima. E aqui no 4, olha, que é o azul, é y aqui e 5 aqui. Tá vendo só o que ele fez? Tá?
Então, ele transformou para vocês esse retângulo, tá bom? Aí ele pede para vocês, olha lá, observe como o retângulo foi dividido em outros 4 retângulos, cujas medidas estão indicadas ao lado. Escreva a área de cada um deles. Então, ele quer a área do retângulo 1, tá? Que todo quadrado é um retângulo. Então, aqui, a área do 1. O 1 não é x vezes x? Então, tá aqui, ó, x vezes x. Lembrando da propriedade da potência, conserva a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2, x ao quadrado. Tá certo? Agora, do 2, que está aqui, ó, a altura é x e o comprimento é 5. Então, é x vezes 5, 5x. Tá certo? Depois do 3, altura y e comprimento x. Então, eu tenho x vezes y, xy. E o 4, altura y e comprimento 5. Então, é 5 vezes o y, que é igual a 5y. Ok? Então, aqui nós temos, né, o cálculo feito por todos eles. Tá certo? Agora, se eu quiser saber a área desse retângulo inteiro, é só fazer o quê? Somar todos eles. X ao quadrado mais 5x mais xy mais 5y. Tá certo? É só fazer a soma. Então, aqui, olha, na letra C, ele fala, determine a área do retângulo de lados de medida x mais y e x mais 5, utilizando as áreas dos retângulos 1, 2, 3 e 4. Então, somando todas as áreas obtidas, nós temos x ao quadrado mais 5x mais xy mais 5y. Tá certo? E nós não podemos juntar, porque não são termos semelhantes, tá certo? Nós temos que deixar desta forma que está aqui, ok? Porque não são termos semelhantes, tá? Então, ele acabou virando um polinômio, né? Porque ele tem 4 termos diferentes, tá certo? 4 termos diferentes dessa multiplicação. Mas observe vocês que nós podemos fazer de uma forma mais fácil. Eu não vou precisar sempre dividir o meu retângulo em outros 4 para que eu consiga resolver a atividade, tá certo? Então, se vocês olharem embaixo aqui, ele coloca a multiplicação, olha, da altura vezes a base, x mais y vezes x mais 5. E daí o que ele faz? Veja em vermelho, ó, x vezes x resultou em x ao quadrado. Em azul, x vezes 5 resultou em 5x. Tá vendo? Y vezes x em verde resultou em xy. E y vezes 5 resultou em 5y. Tá certo? Então, vocês vão observar o quê? Que ele fez a seguinte multiplicação. Eu tenho, o x é o primeiro termo, o y é o segundo. Tá? Depois, do comprimento, o x é o primeiro e o y é o segundo. Tá certo? Então, nós temos uma regrinha assim, ó. Primeiro pelo primeiro, tá certo? Depois, primeiro pelo segundo, tá? Depois, segundo pelo primeiro e segundo pelo segundo, tá? É assim que nós fazemos a multiplicação de polinômios. Aí ele vai resultar, tá? Aqui em vários termos. Quando acontecer termos semelhantes, eu junto, certo? Eu vou reduzir. Vou pegar a forma reduzida, mas se não der termos semelhantes, eu não junto, eu largo do jeito que está, tá? Eu deixo do jeito que está, tá bom? Então, nós fazemos aqui, ó, a propriedade distributiva, multiplicando todos os termos um pelo outro, ok? E depois nós fazemos a adição, né, no final, que nós chamamos de adição algébrica, tá bom? Fácil de fazer, tá? Tem que prestar bastante atenção, tá bom? Então, olha lá. Multiplicamos x por x, resultado de x ao quadrado. Multiplicamos x por 5, resultando em 5x. Y por x em xy e y por 5 em 5y. Preste atenção no que eu sempre falo para vocês. A gente sempre mantém a ordem alfabética. Não é porque eu multipliquei y por x que eu vou deixar yx. A gente põe em ordem alfabética. O x vem primeiro que o y. Então fica xy. Quando tem coeficiente numérico, nós colocamos sempre o número primeiro e depois a letra. Sempre falo isso para vocês. O número primeiro e depois a letra. Tá bom? Então, olha só. A definição é
A multiplicação de polinômio por um outro polinômio consiste em multiplicar cada termo de um deles pelos termos do outro, tá? Ficou confuso? Um pouquinho, mas a gente vai pegar a prática, tá bom? A gente vai pegar o jeito, tá? Pessoal, só para a gente dar uma introdução, tá bom? Vocês vão assistir essa videoaula, tá certo? Mas nas aulas ao vivo eu vou estar retomando essa explicação de uma forma mais rápida, tá certo? Para que vocês consigam entender melhor aí, tá? Obrigado pela participação de vocês, tá bom? Nesta aula, tá? E a gente vai trabalhando melhor isso aqui nas aulas ao vivo, tá? Obrigado. Até mais.